Olá! Hoje vamos falar sobre Defensores do Olimpo, Sombras do Medo, o quarto livro da saga, que é um dos meus favoritos. É um ponto de virada na jornada dos nossos jovens deuses. Aqui eles já sabem que a responsabilidade que recai nos ombros deles já é muito maior, que eles têm muito que lidar. Só que eles já aprenderam a lidar com a pressão externa. Mas e quanto às internas? Aqui eles são colocados em desafios que transcendem a mera necessidade de poder. Eles precisam de força de vontade e coragem para ultrapassar seus medos e despertar um novo tipo de poder. No quarto livro, nós somos apresentados a um novo tipo de poder que cada um deles tem, que é chamado de modo especial, que é um estado em que os poderes deles estão em uma latência maior. É como despertar a sua especialidade. É a partir daqui que eles vão descobrir mais sobre a individualidade deles enquanto deuses. Como você já deve ter percebido, existem vários deuses da lua, deuses do sol, deuses da guerra, mas o que diferencia cada um deles entre si? Os modos especiais. Os modos especiais, eles falam muito sobre a essência de cada deus e o que ele representa dentro do aspecto daquela divindade a qual ele está atribuído. Só que isso não é atingido de maneira fácil. Apenas quando você está em equilíbrio consigo e você supera uma grande dificuldade, você consegue despertar tal poder. E o quarto livro é justamente sobre essa jornada, eles lidando com todos os empecilhos e problemas e tendo que superar isso para conseguir avançar, porque os inimigos deles são muitos. Para começar, no começo do livro, eles são atacados por Avalon-High, um panteão do passado que quer vingança contra o Olimpo porque julgam que foram injustiçados. E eles miram justamente as princesas do Olimpo. Silver, Kimiko, Lilian e Saffron passam por um desafio muito perigoso, que envolve até mesmo a influência dos deuses primordiais, deuses de outra dimensão, e elas não vão sozinhos. Esse ponto, esse primeiro arco, elas estão isoladas dos outros 8 herdeiros e estão com outros 8 deuses que não são os herdeiros. No caso, membros das suas elites pessoais e alguns outros avulsos que foram pegos de surpresa no ataque de Avalon-High. Por que isso é interessante? Porque esse arco traz uma evolução dos outros deuses que são contemporâneos de geração com os herdeiros, mas que não são os protagonistas da história. Tanto para mostrar a diferença de poder entre um herdeiro olimpiano e um deus comum, quanto também para mostrar que eles não estão sentados esperando que Silver e companhia resolvam tudo. Você percebe ali que até aqueles que eram tidos como mais fracos estão muito mais fortes, porque a sobrevivência deles exige isso. Não é um lugar para fracos. E algumas gratas surpresas aparecem, principalmente em relação a Cássia e a Helena, que são duas das mais jovens dessa safra e que apresentam um potencial particular para serem, quem sabe, alfas maiores um dia. E depois desse primeiro arco, que acontece muita coisa, você tem ali os 8 generais, os 4 reis de Avalon-High, que eu não quero dar spoiler de quem são, mas cada um tem sua personalidade muito forte, muito demarcada. Depois desse primeiro arco, vem um arco muito interessante, que é o dos 13 horrores. É aqui que os modos especiais aparecem. Cada um dos herdeiros vai ter que enfrentar um dos 13 horrores. É o primeiro grande embate direto dos herdeiros com uma das elites de Pelâpidas. Como eles vão sair contra aqueles que não são apenas meros peões dos clãs secundários, mas sim a elite, o melhor do melhor que Pelâpidas pegou para si. Porque sim, os deuses dos 13 horrores e as outras elites, eles foram compostos de membros de outros clãs, de outros órgãos, outras famílias leais a ela,
e tirou o suprassumo. Então você tem membros ali dos 10 Mandamentos, dos 7 Pecados Capitais, que são dos Fênix Negra, do clã dos Reis Animais. Então você tem essa miscelânea. A elite junta o melhor do melhor. E aqui tem uma das lutas que talvez vocês mais estejam esperando. Brock contra Axel, a revanche. Aqui o Brock finalmente vai ter a chance de se vingar. Não só se vingar, mostrar o quanto ele evoluiu e que ele se tornou um deus muito mais poderoso do que aquele menino inexperiente que o Axel... Bom, quem leu sabe. É aqui que o Brock vai conseguir lavar a honra dele e mostrar que ele cresceu, ele amadureceu, ele se tornou ainda mais forte. E assim, cada um deles vai descobrir no seu modo especial seus poderes latentes novos. E não só isso, mais mistérios do passado são revelados, mais situações são apresentadas. E aos poucos eles vão entendendo o xadrez no qual eles estão metidos. E eles têm que lidar com as rainhas das trevas, que estão cada vez mais saidinhas, estão preparando ações, estão cada vez mais ativas. Elas conseguem recuperar as suas armaduras originais, elas conseguem fazer um rebuliço no tabuleiro. Então o Olimpo tem que lidar agora não só com Pelâpidas e sua laia, mas as rainhas das trevas que resolveram agir. Você tem ali os generais delas lutando de igual para igual com os alfas maiores. Você tem várias situações ali que deixam uma tensão no ar. Se o Olimpo vai conseguir resistir a tantos inimigos atacando de uma só vez. Mas se eu for resumir o que é sobre o que é Sombras do Medo, é sobre você lidar com aquilo que te assusta, com aquilo que te dá medo, aquilo que te assombra, e você emergir mais forte disso. Você superar esses traumas, esses acontecimentos. Cada um deles vai evoluir à sua própria maneira, mas se eu tivesse que eleger dois que têm a jornada mais intensa nesse quarto livro, seria o Drox e o Brock. O Brock, por motivos óbvios, ele vai encarar o grande algoz do seu passado. Mas o Drox, ele passa por um amadurecimento tão grande nesse livro, que aqui ele se consolida como o mais forte entre os homens da nova geração e desponta de uma forma que eu não tenho nem palavras para poder descrever isso. Mas é claro, eu não negligenciei nenhum dos outros. Você tem a Dawn entendendo melhor a sua situação, seu lugar no mundo, a Bios mais autoconfiante, entendendo que a natureza dela é a do ataque, não é a da defesa, como a Deméter. Você tem a Lunis finalmente fazendo as pazes com a mãe, não exatamente endossando tudo que ela faz, mas entendendo que existe a relação entre elas, mãe e filha, e a relação inimigas, juradas. Que uma quer destruir o Olimpo, a outra quer proteger, mas apesar disso elas ainda são mãe e filha. E você tem cada um deles na sua própria jornada. Você tem a Lilian e a Silver passando pelas suas próprias encruzilhadas. Inclusive o final do quarto livro é de deixar assim a pessoa na ponta dos pés. Vocês vão ter mais ódio ainda, vocês vão ter mais motivo para ter ódio da Fenícia, que eu sei que a Fenícia é uma personagem irritante, pé no saco, e muita gente gosta dela por conta disso, né? Ela dá na paciência da Silver, e aqui ela vai dar mais motivo para Silver odiar ela. Aqui ela vai cruzar uma linha que vai fazer a Silver odiar ela pra valer, mais do que ela já estava odiando. Então, assim, o Sombras do Medo é sobre essa evolução deles, sobre amadurecimento. É sobre eles aprenderem a lidar com as próprias expectativas, as próprias cobranças, as próprias ansiedades e disso despertar um grande poder. A Silver, cada vez mais ela sente o peso de ser a princesa herdeira, de ser a futura rainha do Olimpo. Você tem a Lilian que começa a entender que ser a principal não necessariamente é algo a ser invejado, que por mais que ela não seja a futura rainha, ela é a melhor em tanta coisa, ela brilha em tanta coisa,
que ela não precisa disso para validar quem ela é. Você tem a Kimiko compreendendo o papel dela, que o cosmo infinito dela é muito mais do que uma vantagem injusta. É uma forma de ajudar os seus aliados. Você tem a Lia entendendo que o seu papel como médica não diminui seu papel como guerreira e nem vice-versa. Você tem o Sam. O Sam passa por uns aperreios aqui nesse quarto livro. Muita coisa do que a Lia não sabia em relação a ele e o Talácio vem à tona aqui. Dá uma briga, um arranca-rabo. O papel da Karina... Ah, sim, a Karina, gente. Uma nova personagem vai entrar nesse livro que vocês vão amar. A Karina, quem já está acostumado com esse universo sabe quem é a Karina. A Karina é a irmã mais velha do Sam, que foi morta ainda bebê, que era para ser a verdadeira herdeira de Poseidon. Ela volta nesse livro. O que será que vai acontecer com o Sam em relação a isso? Só lendo para descobrir. Mas muita coisa acontece com cada um deles, eles passam pelas suas próprias jornadas. A Sônia com um novo mestre, um outro mestre aparece na jornada dela para ajudar ela a crescer como guerreira e também vai deixar marcas. E vai ter casamento, sabia? Sim, vai ter casamento. Um par de personagens muito importante vai casar. Um queridinho do público e personagens amantíssimos, porque eu fiz eles para serem filhos de personagens de amigas minhas e assim, elas que me pediram na época que os filhos delas se casassem e eu cumpri esse desejo. E nesse quarto livro eles se casam. Gente, os nossos herdeiros do Olimpo e sua geração não são mais tão criancinhas, estão amadurecendo. E esse casamento está começando a dar ideias para Silver. E vocês conhecem o Zeus. Sabe como ele é em relação às suas filhas namorarem. Quem dirá casa? Então, gente, eu espero que vocês gostem desse quarto livro. Ele é uma delícia, ele é uma aventura deliciosa, instigante. Você fica na ponta dos pés para tanta coisa, medo pelos personagens. Aqui eles vão passar pelo inferno pessoal deles. Aqui cada um deles vai passar por situações aterradoras para despertar o seu real potencial, o seu real poder. Aquilo que está ali no âmago deles, enfrentando os 13 horrores. Será que eles vão dar conta da tarefa? E tem personagem fora dos protagonistas que vai enfrentar um dos horrores. Como será que ele, ou ela, ou eles vão se sair? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.